8 horas e 50 minutos, falei que era curtinho, né? Já voltamos ao vivo aqui na Folha FM com o Folha no Ar. Hoje é dia 14 de julho de 2026, logo mais tem França e Espanha. É uma final antecipada, né? Se o Brasil tivesse passado, e que não merecia passar de forma nenhuma, e eu falei aqui e gravei para depois não falar que analista de obra pronta, eu falei, não ganha nem a pau o Juvenal. Agora já tem um vídeo aí circulando de IA e um depoimento de Ronaldo, acho que é Ronaldo Fenômeno, pedindo para Neymar não parar, para voltar em 2030. Aí eu vou mudar de país, aí eu vou para Cuba. Eu vi esse vídeo. Pelo amor de Deus. Assim, minha opinião, deprimente. Neymar, ele é um ex-jogador em atividade, ele não consegue Ele já andar. não jogou hoje. Vai jogar 2030. Vai jogar da onde? Aí eu também quero. Voltamos com você, meu caro. Eu vou para Cuba, doutor. Vamos lá, vamos. E Everton já tem meio cara de cubano, já é jornalista, o pessoal já fala que é de. Como é que é? Como é que é, Jesus? Comunista. Eu brinco com minha esposa, eu falo, eu sou branco aqui no Brasil. Se eu for para os Estados Unidos, eu sou ticano. Fala lá, Everton. Voltamos hoje com o Rodrigo Carneiro para a gente falar de política. Essa coisa de vai para Cuba é uma das frases criadas aí pela polarização no Brasil, mas como no mundo todo, você tem, né, uma série de coisas que pro comum chega a ser bizarra, mas tem gente que leva a sério. Né? Tem gente que o cara o patriota do caminhão, né, para ele fez um ato sério. E aí você vai buscar o que ele defendeu naquele ato. Eu não gosto, muito doido. Mas vamos lá, meu caro Everton, por favor. A gente vive num ambiente muito polarizado e Campos, como a gente analisa, a gente percebe, é uma cidade de maioria hoje conservadora, porque como um dia a Luiz relembrou, né? Teve uma eleição, acho que 2006 ou 2010, se não me engano. As maiores eleitas, que tiveram maior votação aqui foi Dilma e Marina Silva, em outro momento. Mas hoje Campos ela se torna uma cidade de maioria conservadora. Como você enxerga a importância de Campos para a eleição estadual, nacional, para outubro? Então, primeiro a gente tem que pensar em número, em matemática, uma ciência exata. Para a gente pensar em majoritária do Estado, o peso de Campos é pequeno, porque a nossa população, a quantidade de eleitores, não é grande comparando com o restante do Estado, principalmente lá, capital, região metropolitana, né? Mas tem o peso de ser o líder do interior. Então, é a cidade mais populosa do interior e quando essa cidade ela meio que reflete então a opinião política do interior do estado, principalmente região norte, norte e noroeste. Você tem coberto de razão, acho que Campos deu 66%, né, para Bolsonaro na última eleição. Então isso denota, né, o predomínio do conservadorismo, uma população majoritariamente reacionária. Isso está certamente impregnado por questões religiosas. A gente tem uma população neopentecostal grande, com muitas igrejas, né, evangélicas, e esse público está quase sempre vinculado à ideologia conservadora de direita. Então, eu acredito que Campos vai, mais uma vez, dar uma votação maior com viés de direita para conservadores, fazendo, inclusive, uma eleição de deputados mais vinculados a esse lado, né? Eles terão, certamente, os candidatos desse lado terão uma votação mais expressiva no município, sem dúvida nenhuma. Primeiro, só para falar em números, o primeiro turno das eleições de 2010 para presidente da República em Campos, Dilma Rousseff, do PT, 38,12%. Primeiro turno. José Serra,
Do PSDB é 31,91%, ou seja, quase 7 pontos percentuais aqui de vantagem. Mas essa época, Cláudio, a gente brinca, eu tenho muita saudade dessa época. Por quê? Porque o embate era com José Serra, Geraldo Alckmin, próprio Fernando Henrique. Ou vocês acham que se José Serra fosse presidente em 2018, 19, a partir de 19, a gente teria o problema na pandemia não, nem que a gente teve? É claro que não. Antes de você perguntar, eu já vou dizer que claro que não. Então eu tenho muita saudade da época em que o embate ele era entre ideologias de esquerda progressista com pessoas como José Serra, Geraldo Alckmin. O Alckmin hoje até é vice do Lula. Olha como que ficava estritamente no campo ideológico, mas ideológico sem extremismo. Então é isso. A gente não tem hoje no poder uma extrema esquerda. A gente teve uma extrema direita. Então saudade de 2010, 2014, mesmo com Aécio, que foi quem iniciou todo esse problema, né, que a gente vive de extremismo, quando ele perdeu, né, parece um bebê chorão, né? Perdi, vou babar, brincadeira. É isso, Aécio Neves fez isso. Marina Silva, que foi naquele trágico acidente do Eduardo Campos, que a gente fala aqui, que quase que muda a eleição, ela chegou a ter em Campos 28,64% dos votos, o que é assim, quase 30% dos votos em Campos, imagina hoje. Né? Então, tivemos duas mulheres somando quase 60% dos votos. Que 60. Passa de 60. Passa de 60. Eu sou ruim de matemática. Não, passa de 60. 38, eu sou engenheiro, mas eu sou jornalista. Não importa. Doutor, você vê hoje assim, e aí falando em avião de Eduardo Campos, que é o imponderável, né? Uma situação que a gente usa aqui até com muito cuidado, porque várias pessoas morreram naquele acidente, inclusive o candidato a presidente Eduardo Campos, e aí muda-se todo um cenário político. A gente usa o exemplo desse imponderável para trazer para os dias de hoje, e me parece que o imponderável é o normal. Ou seja, eu não sei, confesso ao senhor que a gente não sabe, e dificilmente imagino que algum outro colega de imprensa vá saber, o que pode acontecer no Brasil hoje com você tendo aí uma série de operações acontecendo, o Incarne no estado do Rio, o Banco Master do Vorcaro, que a cada hora parece uma bomba maior do que a antecessora, o próprio Flávio Bolsonaro meio que se mutilando, se automutilando, e ontem eu vi alguns cortes aí, me parece que ela está voltando à mídia, a Janja. E toda vez que a Janja esteve na mídia, acabou causando problema, ou a direita soube aproveitar aquele momento da Janja. Como é que se consegue avaliar e definir? Me parece que, como aquele CEO lá da Quaest coloca, tem 3 partes do Brasil hoje. Uma parte é do bolsonarismo, uma parte é do Lula e outra parte meio que neutra. Como é que você entende esse processo para definir quem será o próximo presidente da República? Eu acho que você usou um termo muito, muito bom aí. É completamente, vamos fazer do futebol, uma caixinha de surpresa o que pode acontecer até outubro. Eu acho que algumas coisas são assim, inacreditáveis. O grande exemplo, isso agora, o atual, né? A carta que o Flávio Bolsonaro, o pai, o Jair, gente, ele está preso. É domiciliar. Sim, mas ele está preso. Como que ele certamente conversou com os advogados, eu imagino, né? Acredito, né? Porque de lá também pode vir tudo. Agora, ele vai pegar o Bolsonaro está proibido de usar rede social direta ou indiretamente. Aí o filho dele pega uma carta para a população brasileira com teor estritamente político e lê essa carta assinada pelo pai, achando que... aí depois falam, está perseguindo. Perseguindo como? O cidadão está preso, ele não pode se comunicar, usar rede social, e aí o filho faz isso. Então eu imagino que ele deve ter conversado com os advogados falando, e aí?
Os advogados falaram, ó, vai ter retaliação do magistrado, óbvio que vai ter. Mas eu acho que eles pesam risco-benefício. Mas é isso, a gente está nessa situação em que você desobedece uma ordem judicial sabendo quais serão as possíveis consequências e acha que ainda vale a pena. Então, tá tudo. A gente não dá para ter certeza. Hoje eu não tenho certeza em quem que vai ser o candidato do lado da direita. Mas está muito polarizado ainda. A gente vai ser parecido com o que foi a última. Eu acho que não vejo os outros candidatos conseguindo ter fôlego político para quebrar essa polarização. Então a gente vai ter o campo da esquerda, que não tem outro nome que não seja o do presidente Lula, com alguém da direita que vai ser alguém que a família Bolsonaro, Jair Bolsonaro, vai colocar o dedo, a princípio Flávio Bolsonaro, até a página B. Vamos ver o que acontece até as eleições. Mas vai ser isso, vão ser os dois lados novamente e vamos ver quem que vai vir de lá. Porque até com a madrasta, né, eles estão completamente brigados, ela fez aquele vídeo e mostrando o racha que está acontecendo lá. Então, não sei, a princípio deve ser o Flávio. Doutor, a última para a gente encerrar o programa. Uma simples. Campos tem um histórico grande de médicos que se tornaram políticos. Sim. Qual é a chance do doutor Rodrigo Carneiro ser vereador em 2028? Boa. Daquelas perguntas que... Então, já me fizeram uma vez essa pergunta. Aí, eu fui orientado a responder o seguinte. Primeiro, nem filiação partidária eu tenho. Tá? Óbvio, eu tenho um lado, como eu enxergo a vida, como eu enxergo o mundo. Certamente, se fosse candidato, seria por esse lado. Mas me orientaram a falar o seguinte. A princípio eu falo, não está no meu plano, isso não passa pela minha cabeça. Só que aí me falaram o seguinte, Rodrigo, quando te perguntarem isso em público, você fala, olha, a princípio não, mas não descarto definitivamente. Me fizeram essa pergunta 4 anos atrás. E aí a minha resposta foi essa e vai continuar sendo essa. Eu nem filiação partidária tenho. Se tiver a pessoa, né, o político brasileiro que eu mais admiro, sua trajetória histórica, foi Leonel Brizola. Então é a pessoa que eu mais admiro, muito mais, por exemplo, do que o presidente Lula. Então, e aí isso gera debate. Por exemplo, sem dúvida nenhuma, para mim, depois da redemocratização, o melhor presidente que a gente teve é Lula. Então, e aí isso gera debate. E o debate é aceito. Inclusive, tem muita gente que fala em Fernando Henrique, eu não acho que foi Fernando Henrique em segundo, é Itamar Franco. Itamar Franco, em 2 anos, ele resolveu o problema econômico e parte do social do Brasil. Então, eu acho que Itamar Franco ele tem o seu valor. Tá? Mas é isso, quem dera que voltasse o diálogo entre a esquerda e entre Fernando Henrique, Serra. O nível, né? Exato, é esse meu sonho. Então, minha resposta para você, Everton, a princípio, não. Mas, quem sabe? Talvez sim, talvez não. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí eu vivi esse tempo aí de Fernando Henrique e Lula, e você tinha assim Brizola, o próprio Caiado nos debates. Hoje tem uns cortes que aparecem. O Enéas, cara sensacional, médico também. Sim, um homem extremamente inteligente. Inteligentíssimo. Eu concordo com 99% das coisas que ele fala, mas nitidamente uma pessoa que dava para você tentar debater. Conversar. Ih, rapaz, aí você tinha outros nomes, Mário Covas, por exemplo, grande, Brizola. Os caras, você tinha um nível baixo? Tinha umas porradas também na canela. Mas os caras mantinham uma coisa assim dentro da realidade, sem esse submundo meio que se vive hoje no mundo todo. Os caras invadirem Brasília, os caras invadirem lá os Estados Unidos. Na última semana, o Capitólio. Olha que doideira. A Hungria mudou, foi eleito um novo presidente. A agência deles de notícia, como a gente tem no Brasil, a Agência Brasil, tem a agência da Hungria. Eles tiveram que lançar um comunicado pedindo desculpa à população, porque na gestão do Viktor Orbán, de extrema-direita, tinham notícias mentirosas. Ditador. Sim.
É o termo atual se enquadra Bolsonaro, se enquadra Trump. Eles são neofascistas. Eles não têm aquelas características clássicas do fascismo italiano, mas existem ali inúmeras características. No Bolsonaro, por exemplo, que você tem normalmente um líder centralizador, ligado à questão religiosa, com aquele discurso de contra corrupção e tudo que tem de errado. E com isso ele usa para ir diminuindo direitos da população e muitas vezes a gente não percebe. Então é um neofascismo que a gente tem que combater, eu acho, em Bolsonaro, em Trump, em Orbán, espalhado pela Europa e em parte Milei. Então, mas a direita avança pesado pela região da América do Sul. Hoje domina. Eu acho que o Brasil está meio que isolado nessa. A última foi a Colômbia, né? Colômbia, que também perdeu também. O Petro não conseguiu reeleger o sucessor. Bom, são 9h06. Doutor Rodrigo, sempre gentil, carinhoso com a gente. Obrigado por estar aqui. Dê um abraço, um beijo carinhoso lá na Gorete também. Vamos marcar com ela, porque a agenda dela é mais complicada que a sua. Com certeza. Um dia desse a gente traz. Vamos convidá-la para estar aqui com a gente também, fazer um debate aqui. E olha, pode ter certeza, você vai faltar tempo também, assim como o Rodrigo, a gente está acelerando aqui para ir embora. Para poder deixar, a gente fica até a hora do almoço para poder discutir. É isso aí. A Luciana Signo está dizendo aqui, ó, bom dia. Como você avalia a possibilidade de trabalhar a importância e a necessidade das vacinas com estudantes da rede pública e privada? Ela coloca privada também, que é legal. Os estudantes estão em processo de formação e podem se tornar um defensor, multiplicador da importância das vacinas, né? Nós temos que voltar a fazer, porque os estudantes já de mais idade, na adolescência, é da rede estadual, né? Então a gente tem que fazer o contato com a Secretaria Estadual de Educação. Mas a gente foi no Liceu ano passado, a gente foi no Nilo Peçanha para fazer vacina, para conversar. Então é isso, a gente tem que voltar para esse público, mas a nossa prioridade atual é aquilo, os menores de 1 ano e menor de 5 anos. Mas a gente já chegou aí e ela está coberta de razão, a gente precisa voltar, mas precisamos de braços e pernas para isso. Amigo, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, conversar com vocês é sempre muito bom, falar para a audiência, né, da Folha. A gente fala com toda a cidade, principalmente com formadores de opinião, e isso é importantíssimo para que a população nos ajude, principalmente com cobertura vacinal. Então, muito obrigado pelo convite, estarei aqui de novo quando for convidado. Obrigado, amigo. Bom dia para você e até amanhã. Obrigado, Nogueira. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, Beto. Até amanhã. Se Deus quiser, são 9h08. Fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. Amanhã de volta às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem. 98,3 Folha F.